Olá, sou a professora Andréia La Pellegrini, disciplina de História, sétimo ano. Tema da aula: Economia e Trabalho, habilidade EF07HI15, discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de História? Lembra na aula passada que falamos sobre escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval? Hoje vamos retomar mais um pouquinho sobre esse assunto. A escravidão, a servidão e o escravismo são temas bem distintos. E entender essas diferenças é essencial para entender a história e a sociedade do mundo em que vivemos. O objetivo da aula: compreender o conceito de escravidão moderna e suas diferenças em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval, identificar as características distintas de cada tipo de escravidão, promover a reflexão crítica e o engajamento dos estudantes na construção de um mundo mais justo e igualitário. Nesta aula, abordaremos um tema de grande importância na história. É fundamental que compreendamos essas diferenças para ampliar nosso entendimento sobre as formas de exploração e a luta pelos direitos humanos na atualidade. Após a leitura e a compreensão do tema, vocês vão fazer para a professora um mapa mental. Vocês sabem o que é escravidão? Carlos? É o trabalho forçado? Muito bem. Jaqueline? É a forma da condição degradante do trabalhador? Muito bem, isso mesmo. Qual a diferença de servidão e escravidão? Na servidão, eles trabalhavam para o senhor feudal. Eles podiam casar, eles não eram mortos impunemente, né? Eles eram livres para trabalhar na terra do senhor feudal. Já a escravidão, eles eram considerados propriedades. Eles podiam ser vendidos, podiam ser mortos impunemente e não podiam ter famílias e nem direitos, diferentemente da servidão. O que significa escravidão moderna? Pedro, para você, o que é? Continua sendo o trabalho forçado? Isso mesmo. Aqui a professora está deixando para vocês compararem duas imagens, tá? Uma é do Brasil de 1723 e outra do Brasil de 2011. A escravidão moderna é diferente da escravidão antiga, praticada no Brasil durante os períodos colonial e imperial. No quadro a seguir, destaque quais são as principais diferenças e semelhanças entre a escravidão antiga e moderna, atual. Bom, o Guilherme falou para a professora que a primeira grande diferença entre o trabalho escravo no Brasil colonial e império era o trabalho dos escravos, bem diferente dos dias de hoje. Eles eram considerados propriedades, diferente do de hoje. E a semelhança para a Vitória é que ainda existem medidas intimidadoras e punitivas aplicadas às pessoas em situação de escravidão. E também ela falou que atualmente existem 45 milhões de pessoas no mundo como escravos. Muito bem, parabéns para vocês. Aqui a professora está deixando esse quadrinho para depois a gente discutir mais um pouquinho sobre esse assunto, tá? São fatos que aconteceram no Brasil sobre o trabalho escravo no Brasil. Existem penas, tá? Muitas delas são cumpridas, outras não. De 2003 a 2018,
foram resgatados 45.028 trabalhadores em situação de trabalho forçado no Brasil. Agora é com vocês. Vamos elaborar uma sala de aula invertida. Formem grupos para apresentação. O tema da aula: comparando as formas de exploração. Ao longo desta aula, discutimos o conceito de escravidão moderna e suas diferenças em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Agora, formando aí os grupos, vocês vão discutir sobre essas diferenças, né? E as semelhanças, tá? Entre elas. E também quero que vocês pensem na importância de discutir e compreender essas distinções. Aqui a professora está deixando um link para vocês entrarem. É um jogo de perguntas de múltipla escolha sobre escravidão. Está valendo nota, tá? Depois a professora entra para ver quantos pontos vocês fizeram. Terminamos essa aula. Encerro esta aula e agradeço a atenção de todos os alunos. É importante ressaltar a importância dos estudos e da reflexão sobre a escravidão moderna e suas diferenças em relação ao período antigo. Compreender as formas contemporâneas de exploração nos ajuda a reconhecer situações de vulnerabilidade e violação dos direitos. Reforço a importância do tema para o estudo da história. Obrigado a todos os alunos e até a próxima aula. Tchau, tchau.